Estilogravura. Arte é desenho. Arte é uma vida. Arte é um corpo. Arte é vida. Arte é arte. Arte é uma caricatura. Arte é dor. Não sei. Arte é uma cor. Arte é pintura de desenho. Arte é rabisco. Arte é muita coisa importante. Arte é cultura. Arte é desenho. Arte é viver. Na sociedade existe a arte. Arte é legal. Arte é ser criativo. Arte é a expressão de sentimento. Arte é o poder de se comunicar. Arte é a criatividade de exprimir seus sentimentos. Arte é uma obra-prima que inspira originalidade. Arte é tudo o que a gente faz. Arte é vida. Arte é a cultura brasileira. Arte é pintura e estilogravuras. É uma mistura de cores. Nossa Senhora, somos jardineiros e Nossa Senhora responde. Boa noite todos, que eu tenho memória. Boa noite todos, que eu tenho memória. Somos jardineiros. No meu modo de ver, a arte é uma função que o elemento ganha do alto para confortar a imaginação das pessoas que lhe cercam. Arte é uma visão de vida, entendeu? Uma palavra escrita é uma palavra não dita, uma palavra maldita, uma palavra gravada como gravata, que é uma palavra gaiata como goiaba, que é uma palavra gostosa. A arte é uma forma de você se comunicar com o mundo harmonicamente, plasticamente, enfim, é um jeito de você se centrar no mundo, testemunhar o mundo, mudar o mundo. Isso é arte. Ela nada em cima, ela nada embaixo. Oi, piaba, piaba. Oi, piaba. É o que alimenta a alma, né? A arte são tantas coisas, ela não cabe numa palavra só. Mas é um sentimento maravilhoso. A nossa arte é a arte de brincar. Olha, a arte é isso que a pessoa quando vê, diz, mas qualquer objeto que você pega, diz, mas rapaz, aqui tem arte, né? Quer dizer, o autor, o que fez, o criador, né? Botou arte no que fez. Arte é isso. Capivara, compositores do escrevor pernambucano, com mais de 90 anos, vez a morte lhe levou. No peito eu sinto uma dor pelo caso absoluto. Pernambuco botou luto e até mesmo a Paraíba, e a morte levou Capiba sem deixar substituto. A arte para mim é grande coisa na vida, porque da arte é que eu estou vivendo, graças a Deus. Não tive estudo porque não quis. Me liguei somente na cultura, então da cultura fiz a arte e venho defendendo muito bem, tanto eu como os amigos que me acompanham. São Paulo de Luanda, vem pro céu Paraná. São Paulo de Luanda, vem pro céu Paraná. É uma das maneiras do ser humano traduzir a sua estranheza aqui no planeta Terra, própria vida, e articular a relação dos seres humanos entre si e, acima da explicação, o sentimento das coisas e
essa arte dela é que parte a ideia de transformação do que existe na sociedade. Então a arte é a irmã gêmea da revolução democrática permanente do humanismo. E a arte é isso. Então mesmo quando ela se enraivece, ou se ela é transgressora, ela é como uma partícula exagerada do bem que se torna incandescente. A arte, existe a arte do amor, a arte do convívio, a arte de viver e a arte de morrer também. Tudo são artes. A arte da política, mas ela só é válida, muito válida, quando ela vem do coração. Os nossos neurônios, que comandam tudo, eles só recebem informação quando ela for banhada de emoção. Isso designa a nossa espécie humana desde o início. E essa emoção, esses neurônios, cada vez mais, eles exigem emoção. E essa emoção vem do Sermão da Montanha, que faz a reviravolta de tudo. E começa dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Quer dizer, os menos dotados, os portadores de necessidade especial, é que são os excluídos. A inversão de tudo. Isso se torna direitos humanos e hoje o mundo todo anseia esses direitos humanos, mas a música desses anseios, a atmosfera poética, a realidade mesmo das culturas é a cultura do Brasil universal, que produz a amálgama. E José Bonifácio de Andrade e Silva, em 1823, definia como sendo a essência do Brasil em relação aos outros povos e culturas. Ele dizia, essa amálgama tão difícil de ser feita, ela é miscigenação, mas é mais. É mistura, mas é mais. Ela é o que dá ao brasileiro, à brasileira, a capacidade de interpretar tudo num segundo, tudo de novo, incluindo pensamentos contrários para atingir o equilíbrio do meio. É o sonho de Aristóteles, de Heráclito, de Lao Tse, de Buda, mas o Brasil é quem fabrica isso. Rapaz, a arte é essa alegria que nos contagia a cada dia, né? Essa coisa que a gente faz por gostar, a gente escrever, a gente compor, a gente divulgar, a gente se misturar com os outros artistas, com os mestres de cultura, ser um deles. É o instrumento de fazer as pessoas verem o que elas tentam não ver. Eu acho que a arte é uma expressão de coisas da vida, né? E essa expressão ela vem acompanhada de vários elementos que a gente vai catando para tentar ser melhor compreendido. Na essência, se a gente for dizer a essência, eu acho que a arte é a experiência. É como o homem vê o mundo. A arte, para mim, é uma forma de você construir e desconstruir o mundo, né? A gente pensa de outro jeito e aí você desmonta esse mundo que pode ser que ter suas facetas interessantes, mas principalmente a arte é a forma nova, uma forma individual de a gente ver o mundo. O princípio era o homem. Maior que o poema é a vida. Consta que o homem é maior que o poema. Do caos surgiu a vida. O homem se fez palavra e disse: faça-se a noite. E a noite se fez. Faça-se o dia, e o dia se fez. Maior que o poema é a vida. Consta que o homem, num princípio, era o verbo, e o verbo se fez vida, e a vida se fez homem, e o homem se fez poema, poema maior da criação. Faz arte até o caba nascer já é uma arte. Ele viver no meio dessas mutucas, no meio do mundo, já é outra arte. Calma aí, rapaz. Você toca mais do que o cantor daquela seresta. E aí vem a arte empurrada pela necessidade. É a criatividade que tu tem dentro da tua cuca de desenvolver alguma coisa, criar alguma coisa diferente,
coisa, então às vezes até me dando medo. Se fosse botar uma arte como sinônimo, é liberdade. Liberdade de expressão, é a vontade de se expressar de alguma forma. Em determinados momentos, essa forma e esses motivos vão se alterar, mas o princípio básico, pelo menos pra gente, é a questão da liberdade. É uma forma de se expressar. Porque outra pessoa vai fazer uma mesma coroa, já vai se expressar de maneira diferente. Mas tudo é arte. Então eu digo isso, que arte é uma forma de se expressar. A arte é a liberdade. O artista que não tem liberdade, que não tem a coragem de expor os seus trabalhos da forma que ele seja, ou rústica, ou clássica. Acho que a arte ela deve ser exposta da forma mais espontânea. Então, para mim, a arte é isso, a arte é a liberdade. Feita na mente do poeta de improviso, tira a rima do juízo que joga no inconsciente. Sai de trás e vai pra frente, mostrando esta cultura. É o doce da doçura que o poeta faz e canta, forçando a sua garganta e misturando na cultura. A arte, eu acho que a arte, na verdade, ela é uma mistura de pensamentos, certo? Envolvendo várias vertentes, e você tentar passar essa mistura de uma forma consciente e de uma forma inconsciente para que o público pense ou não a respeito dela. Eu acho que a pureza de uma criança é exatamente aquela produção onde tem um resultado sem você definir exatamente o que você está fazendo. A arte em si, digamos que é fazer uma grande arte. E o Brasil é rico nessa arte. Olha, a arte é um traço tão importante dentro da personalidade de um ser humano, né? Porque quando você fala em arte, até pela própria inspiração, vamos dizer que nos antecede com relação nos antecede no tempo, eu digo, pelas criações de artistas em todas as áreas, a arte tem esse caráter e esse aspecto do sublime, da coisa que toca profundamente, que vem da alma, né? A arte, para mim, ela teve presente desde os primeiros momentos da minha vida. Estou vendo aqui os afrescos do Portinari. Uma das grandes emoções da minha vida foi conhecer a Capela da Pampulha com os desenhos do Portinari, com a pintura do Portinari, e que me deixou absolutamente encantado, embora me parecesse muito estranho, mas que a maneira como ele colocou esses personagens dos seus quadros me deixou extremamente sensibilizado. Música, dança, no final a linguagem que eu escolhi foi a linguagem do teatro, com ator, mas na verdade também eu acho que o pessoal sempre brincava comigo que eu era o Serginho Multimídia. Sempre gostei de cinema, sempre gostei de dança, de música, e todas essas linguagens foram se intercalando na minha vida. Eu também passei a fazer um trabalho de colagem também, então as artes plásticas, as artes visuais passaram a fazer parte também do meu processo criativo, e isso mostra que através da arte a gente tem uma comunicação muito direta com as pessoas, com os seres humanos, com as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente dialoga. É aquilo que o homem não conseguia fazer, ou não conseguiu
fazer e igualar a natureza, ele artificiou. A partir daí se criou o conceito de arte. Acredito que a arte seja toda e qualquer manifestação que venha de uma busca sua de comunicação, de encontro com o outro, com o seu semelhante, para estabelecer esse diálogo, um diálogo que é seu, mas de outras experiências que você tem no mundo, que aprende com o outro e junta com a sua e tenta manter um diálogo. Acho que a arte contemporânea ela está ali mediando os encontros, promovendo as relações. Isso é ser arte, é viver arte. Na minha visão de mundo, né, não tem como dissociar a arte do contexto, né, histórico, político, social que a gente vive. Portanto, isso tem a ver tanto com a arte quanto com o papel do artista, né, que é justamente tomar posição, né, sobre o que o cerca, sobre a realidade, sobre o contexto. Né. É a obra dentro do contexto, né, que ela se escreve, socialmente, historicamente. Então, para mim é muito indissociável o meu trabalho enquanto artista e minha ação enquanto gestor, enquanto militante cultural, enquanto uma pessoa que pensa política pública ou também pensa processos sociais, né, de transformação e de ação, intervenção político-social. E, de toda forma, esse é uma tônica da ação artística das mais variadas, porque eu acredito que até mesmo dentro do espaço político, dentro dos espaços institucionais, você está travando uma batalha estética, porque você está travando uma luta de linguagem, você está pensando em metodologia, em formas de diálogo, em como são tomadas as decisões. Existe uma estética, né, nas relações sociais, nas situações de poder, nas situações de encontro, de tomada de decisões. Então, no fundo, é interessante ter essa visão como artista dentro do processo político também. Eu costumo até dizer, para encerrar aqui, que é um pouco paradoxo dentro da minha vida, porque no meio, quando eu estou, por exemplo, no meu grupo de teatro, ou no meio mais artístico, cultural, onde eu atuo, as pessoas dizem que eu sou um cara político, né? O Carlos Santini é político e tal. E quando eu estou no meio político, estritamente, seja o cara é artista é aquela coisa mais assim. Pra vocês se balançar, Maria chega a dançar, pegada na mão de rosa, vem ciranda em bossa. É o vínculo entre o ser de agora e a ancestralidade. A expressão mais profunda que um ser humano possa trazer através de alguns materiais que lhe proporcionam isso. Então a arte é a expressão através da tinta, é através do gesto, é através da voz. São essas manifestações que o ser humano consegue trazer. Então o que é arte? E é aquilo que é feito com naturalidade. É aquilo que é feito sem seguir uma norma, um padrão estético. A arte é provocação, é intuição. A arte é um ser vivo em si, que o qual o artista procura e jamais desistirá, porque é uma vida, é onde você transforma, é algo que a natureza enjeitou, uma madeira seca e dá uma vida eterna a ela, né? Você se considera um criador.
A arte tem muitas artes. Uma arte é tocar, outra arte é trabalhar no cabo da enxada, que nós estamos acostumados a trabalhar. Isso para mim, todo trabalho que a gente faz é uma arte. E trabalhar é uma honra. É uma arte por isso, porque todo trabalho é uma honra. É alguma coisa que a gente faz bem, de coração, independente do que seja. E que chama a atenção dos outros. E para mim a arte é uma manifestação humana, tá? É uma manifestação autêntica, que pode ser individual ou coletiva, mas que exige uma ancestralidade, um reconhecimento da sua origem e do seu papel. O que é arte? A arte é atitude, né? Não é artifício, não é artimanha. A arte é tudo aquilo que seja vital, tudo que seja orgânico, que possa desestabilizar o monocórdio, o monolítico, o monoplástico. Então é tudo que aquilo que você se expressa com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, com aquilo que você age. Acho que eu produzo arte a partir do momento que eu posso subverter a realidade e produzir alguma poética. Talvez seja isso. Nesse momento, pelo menos, eu acho que para mim arte é isso. Arte, eu longe de querer conceituar, mas entendo como resultado de uma produção, seja através do artista ou de elementos da natureza, que resulta em arte através da percepção, do olhar do transeunte, do olhar da humanidade. E essa fusão de resultados da ação humana e da natureza com o olhar e a percepção humana terminam por fazer brotar um entendimento diferente do cotidiano, do lugar comum, das coisas normais. Na verdade, a arte é uma coisa fora do normal, porque ela agrega a inventividade, a criatividade, a alma humana a elementos, sejam furtados, digamos assim, da natureza, sejam criados a partir da loucura imensa, profunda e sadia que o artista possui dentro de si, e que se manifesta através da sua obra, independente da linguagem. A arte para mim é tudo. A arte vai da manifestação do que é belo, da manifestação do que é esquisito, da manifestação do que é estranho. Enfim, a arte para mim das coisas mais complexas até as coisas mais simples. Arte é alguma coisa muito, muito importante pelo fato de não servir para nada. Outra coisa, desconfie quando a arte começar a servir para alguma coisa. Desconfie disso. É algo que vem do espírito, na verdade, vem do nosso ser. A gente não imaginaria o ser humano sem a arte. Acho que a arte é isso, é a explosão do sentimento, explosão de novos mundos, né? E da junção desses mundos de dentro e fora. É a expressão humana, a expressão do ser humano. Isso é arte para mim. Eu não tenho um conceito de arte já formulado. Vou falando aqui sobre a arte, o que é para mim uma manifestação que vem do coração, da alma. A arte é a necessidade de se expressar, é o movimento da fantasia, de sair da realidade, de sonhar, de pôr isso numa pintura, numa música, numa poesia. Eu acho que a arte para o artista é aquele momento de sair da realidade mesmo, de como ele enxerga o mundo, como ele gostaria que fosse. Mas há 50 mil anos atrás, quando um homem começou a pintar e descobrir a arte, ele se reinventou. Então a arte, além de ser uma linguagem dentro de uma linguagem, ela reinventa,
porque realmente o viver humano é uma invenção. Eu acho que a forma assim que o ser humano encontrou para expressar seus anseios, né, para expressar seus sentimentos, né, e também uma forma de você demonstrar também uma inquietação que existe dentro de todos os seres humanos, né, principalmente naqueles que se atentam para a realidade das coisas e para a realidade do mundo, né. Rapaz, a arte é aquilo que você procura fazer com muita delicadeza, né? Uma coisa que você acha interessante, então você passa para a madeira. Isso que é arte. Ela pode se constituir de muitas formas, né? Cada um vai encontrar a sua maneira de fazer arte, mas eu acho que ela é, sobretudo, essa nossa maneira de expressar o que a gente sente, né? A arte é a matéria essencial da vida, né? É a vida. A arte é vida. Cuidado pra não errar. Maneiro pau, maneiro pau. Ó, eu tô mais buli-buli. Maneiro pau. Ó, ele veio me visitar. E a arte é uma das coisas de muita importância que a gente ama. Quando a gente forma um grupo é porque quer ter uma arte. Quando você é um mestre, é uma arte sua, uma profissão que Deus lhe deu, dada por Deus. Meu canto mora dentro da memória, todo mundo tem história pra contar o que viveu. Mudo de assunto, falo de anatomia, cada qual com sua mania de querer se enganar. Língua afiada, olho d'água, boca suja, vista grossa, céu da boca, mão de ferro, ele fome. Barriga branca, bunda mole, pé de meia, costa larga, dedo duro, mão de vaca, olho gordo. Todo tormento que nosso planeta enfrenta nasceu de uma ferramenta que explodiu em Hiroshima. Eu quebro o coco pra beber toda essa água, digerir também a mágoa no corpo que faz pensar. Olha, eu acho que a arte é sobrevivência, né? Nós todos somos artistas. Apesar das dificuldades, nós estamos sobrevivendo. Então, para mim, a arte é a arte da sobrevivência, né? Uns fazem isso com criatividade, outros não fazem, mas todos nós sobrevivemos a esse mundo, né? A arte para mim é mais do que a reprodução de sentimento ou de pensamentos ou de realidade. É a reflexão disso tudo. Uma maneira que algumas pessoas têm de tentar modificar a vida através de coisas ordinárias ou não. Uma maneira de desmistificar a realidade. Chega de cantar o amanhã que virá. O dia já se inicia e tudo está por ser feito. Poeta, o tempo é este mesmo e trata-se agora de semear. A palavra forte, a ação precisa. De que vale a arte que não transforma o homem? De que vale o homem que não transforma o mundo? Poeta, o amanhã começa hoje. Todos em seus postos se brilham nossos corações, que de luta incendeiam-se nossos passos. Rosenberg, Cariri. O papel do artista, dependendo do qual é o meio que ele usa, é através daquele meio entregar para o seu espectador ou compartilhar com o seu espectador os aspectos mais profundos dessa realidade, e que não precisa ser do ponto de vista intelectual, não, mas pode ser profundo do ponto de vista da poesia, do afetivo, né? Então acho que é isso, o papel do artista é isso, é decodificar a realidade dentro de um meio que ele usa para isso. Esse meio é que faz a arte. Sendo que o ator, por exemplo, é o artista que não tem meio. A arte dele é imediata. Se acomodar com os
estabelecido, é assim porque tem de ser, ou foi assim, então sempre será, esse tipo de dogma, eu acho que é a antítese da arte, a antítese de como o artista vê, sente, percebe a vida, o mundo. Não é? Eu acho que o artista nunca toma a coisa como definitiva, é assim porque é assim, vai ser sempre assim. O papel do artista é fazer bem isso, fazer isso deixando algo de positivo, construtivo. O papel do artista é provocar. Eu acho que o artista hoje ele tem que trabalhar no processo do reaprendizado de estar junto. Acho que a sociedade hoje tem que reaprender a lidar com a sua memória, a lidar com as suas raízes, trabalhando com o novo. Eu sempre achei que o papel do artista, de certa forma, era mostrar o diferencial. E, de certa forma, um diferencial de que talvez não fazer nada fosse alguma coisa. Ao ponto de que arte não é nada funcional, não é nada que sirva, não é nada que alimente, não é nada que sustente, né, que proteja. Então ele faz uma coisa que não serve para nada. Mas esse nada tem que servir. Então acho que o papel dele é mostrar que não se fazendo nada você consegue alguma coisa. Fazer o que a arte indica, divertir, educar, motivar, envolver, trazer do vazio para o lugar habitado, para o lugar aquecido, para o lugar dinâmico. E o artista nessa sua existência profícua, nessa sua existência intensa, tem a missão, o papel não é de entreter, na verdade, as pessoas, mas de fazer com que as pessoas possam ter uma abordagem mais intensa e espiritual da realidade humana, para que possa ter uma ação fundamentada no entendimento crítico. O papel do artista é desembrulhar aquilo que a alma contém. Então eu acho que é isso, o papel do artista é desembrulhar a alma. O artista, ele não deve ficar só falando sobre seu umbigo, sobre suas reflexões e tal, suas angústias metafísicas. Ele tem que sair de dentro de si e tentar transformar esse mundo. Hoje acho que tem um papel interessantíssimo, que é o papel de integração com o social, né? Talvez sempre tenha sido assim, mas eu sinto muito hoje, assim, na minha geração, nos trabalhos que eu faço, eu nunca deixo de lado me relacionar com o outro. Então o papel do artista, ele cada dia, nesse processo social de mudança do país, o papel do artista ele passa a ter um papel muito mais dentro da questão social, na qualidade de vida e até na geração de renda já, que isso já é uma evolução do processo. O papel do artista é ele se descobrir artista. Esse é o primeiro papel do artista, porque ninguém sabe o que é ser artista. As pessoas até podem idealizar o que é ser artista, podem desejar ser artista, mas ninguém sabe quando é artista. Existe, inclusive, nas artes plásticas, principalmente, uma grande discussão sobre arte e artesanato. Na música, os caras que não são virtuosos, os virtuosos, aliás, ficam falando que esse sujeito não sabe tocar, não é artista e tal. Enfim, é mais complicado por isso. Agora,
depois que o cara descobre que ele é artista, que essa é a principal função do artista, é se descobrir artista, eu acho que a principal função do artista, que é, por natureza, alguém muito inquieto, é provocar inquietude nas pessoas. Eu acho que o artista tem um papel de mostrar novos e diferentes olhares sobre uma mesma coisa, de repente, né? Eu acho que o artista, como ele é muito sensível, ele tem essa sensibilidade mais aguçada, ele consegue ver e perceber esses vários mundos que habitam uma única coisa. O papel do artista é intervir em espaço, é intervir em nossos pensamentos, é modificar o pensamento da sociedade. Passar positividade para a plateia, tendo ou não uma boa ideia. O papel do artista, antes de tudo, para mim, é poder ser fomentador dessa produção, poder ter sua produção independente, poder trazer algo que traga a sua cara, que traga seu universo mais particular, algo que seja mais universal. O papel do artista é ele se encontrar dentro desse contexto e ele produzir dentro desse contexto e poder ter a oportunidade de mostrar isso para o mundo. Eu acho é fazer a gente não se esquecer da nossa condição humana, mas também de inventar, de experimentar, de ser boi de piranha, de se jogar no inovidável, assim, naquela área do futuro que ninguém sabe o que vai dar, de abrir novas portas. Essa, para mim, é a função mais importante do artista. O papel do artista é fazer a arte. No caso, o grafite é levar arte para o povo, transformar a cidade, abrir novos horizontes, colorir o que está feio, o que está cinzento, mandar uma mensagem, mandar um protesto, se comunicar, entendeu? É bem amplo, né? Porque vai desde a perspectiva assim, daquilo que ele produz, né? Assim, de ter uma preocupação estética com aquilo que produz e ao mesmo tempo que essa produção ela consiga perpassar, digamos assim, os seus limites, né? Assim, no sentido de que a sua produção ela possa chegar ao outro e que, chegando até o outro, faça com que ele se desperte, né? Para uma realidade em que ele vive, né? Para coisas que até então não passava pela cabeça. No meu terreiro eu venho trazendo essa sambada. Vamos abrir a roda de novo e vamos convidada. Meu terreiro é o terreiro da Umbigada. No nosso lá tem morada. Hoje dia da sambada. Guadalupe fica lotada. Meu papel como artista é fazer a brincadeira, é brincar. É juntar as crianças, juntar os adultos, juntar a família, juntar o terreiro, a comunidade. Eu acho que a grande guerrilha do artista é estar buscando formas, meios de linguagem, meios de expressão. Se mostrar no que faz, né? Se você fizer e ninguém vê, você passa desapercebido, como é que vai nunca, né, ser um artista se não é visto? O papel do artista, o que o artista deve fazer, a sua missão, é viver essa arte e fazer ela existir, ela se perpetuar. Reproduzir tudo de bom que ele aprendeu. Reproduzir e ensinar para os demais. É trazer esses questionamentos que de alguma maneira o inquietam, e acho que a arte está muito ligada sempre ao processo social,
E o artista é um veículo de transmissão desse processo. É levar para a comunidade o saber da arte, o lidar com a arte, respeitando aquele território dele. O papel do artista, na verdade, é tentar levar o seu pensamento para um lugar onde você acha que ele não consegue chegar. O papel do artista é justamente mostrar, né, essa interação, né, com o mundo real e o mundo fictício que cerca e ronda a cabeça de todo mundo, né? É fazer do mundo um lugar melhor para todas as pessoas e principalmente para todos os seres. No meio de tudo isso, eu acredito que o artista é essa figura que percebe as coisas além do que elas aparentemente estão. Ao perceber isso, ele se coloca no mundo não pelas aparências, mas pelo que ele percebe que realmente elas são. E o papel realmente do artista, para mim, é colocar a existência de uma forma mais profunda. O nosso papel como artista é se manter firme, saber que a arte mostra que não há luxo maior do que a paz. Patativa da Saré. Dos que tem, São Gonçalo dos que tem, maravilha no chapéu, maravilha no chapéu. Não é maravilha não, não é maravilha não, é chapéu. O papel do artista é transformar a sociedade e mesmo o artista, por exemplo, que se crê mais neutro, não tome partido, ele também está tomando partido, não tomando partido. E aí eu acho que o papel do artista é justamente estar produzindo essas mensagens que são a expressão do que a gente faz no dia a dia, de como a gente tenta resolver nossos problemas, de como a gente tenta se afirmar. Então eu acho que essencialmente o artista tem que ter um papel de transformação do ambiente. A fala dele é uma fala que instaura outras possibilidades de se enxergar o mundo, de se pensar a realidade. Eu acho que o grande papel dele é fazer com que as pessoas tenham uma reflexão a respeito da vida, a respeito do mundo, do universo, e é mais o papel fundamental de transformação, né? De você imprimir um outro olhar, um olhar diferenciado desse que às vezes querem impor para a gente dizer, olha, o mundo pode ser desse jeito, mas pode ser de outro jeito. Isso é que é legal. Eu acho que o papel do artista é esse. O papel do artista como eu posso dizer, fazer com que essa expressão, né, seja divulgada, que essa expressão seja materializada, não fique só na expressão, mas que traga matéria. Mostrando, fazendo o trabalho, porque o artista tem essa necessidade de mostrar para o mundo o que o mundo não quer ver. Fazer questão de mostrar o que todo mundo está virando as costas. O artista, ele tem um papel fundamental. O artista, ele ilumina os caminhos, ele traz, através da sua arte, da sua trajetória, todo um caminho de luz e eu diria, de construção realmente de relações muito importantes. O artista, por exemplo, hoje tem um papel social absolutamente fantástico, cada vez mais terá. É porque ele trabalha com as suas criações, a autoestima, ele trabalha todo o processo, vamos dizer, que nos permite olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo olhando para o passado e vivendo esse presente, né, que nos orienta e que nos guia e que nos dimensiona diante do cosmos, diante do planeta, diante das pessoas e diante
vamos dizer, da nossa própria relação com a vida. Eu acho que a arte é vida, eu acho que o artista, ele fundamentalmente é um grande defensor da vida. Através da arte, podemos perceber a vida. Através da vida, podemos construir a arte. A arte, ela é produção humana, né? Então, compreendendo a arte enquanto produção humana, a gente vai compreender também a arte como trabalho, ou seja, a ação consciente da mulher e do homem. E nessa perspectiva, nós só podemos compreender que a arte ela é produto da ação consciente de mulheres e homens, porque somente homens e mulheres são seres humanos. Isso parece ser redundante, mas ao mesmo tempo isso serve para reforçar a ideia de que a arte é fruto de uma realidade e de uma reflexão social. Ou seja, a arte ela não é produto do divino, a arte ela não vai ser um dom, como tentam ainda engessar na consciência das pessoas esse discurso que vem do período medieval. Outra questão importante nessa perspectiva é que a arte também não é um produto feito por outros animais, né? Porque somente nós humanos temos a capacidade de produzir história, de vivermos socialmente. Isso é um fator importante para a compreensão da arte. Contextualização da arte enquanto um produto histórico e social. Se a arte ela vai ser esse produto histórico e social, nós vamos compreender também que a relação entre tempo e espaço possibilita que a arte vá se modificando historicamente. Isso também distancia um conceito de uma arte atemporal. A arte ela é produto dessa realidade e de uma situação concreta, né? Ela é resultado disso. Outro fator importante para a compreensão da arte é que a arte será resultado do meu conflito, meu eu individual, com essa sociedade. Só posso pensar uma arte que seja reflexo de um eu individual em conflito com uma sociedade concreta e complexa também. Nas comunidades primitivas, a arte não se separava da vida. E isso é um fator importante para a compreensão desse fazer artístico, estético, enquanto um fazer coletivo. Isso possibilita que a gente pense também, né, em que essa sociedade primitiva, né, tem como compreensão de mundo a magia. Então a arte não se separava da vida das pessoas, não se separava da magia e era uma produção coletiva. Não tinha essa característica individual que vem caracterizar as sociedades após o surgimento da propriedade privada. Com o surgimento da propriedade privada, a arte também se torna privada, né? A arte deixa de pertencer a um coletivo de uma sociedade para pertencer a grupos, né? A arte passa a pertencer, de um lado, está aliada aos interesses das classes dominantes, né? E por outro lado, você vai ter outra produção estética e artística que vai estar alinhada aos interesses e à compreensão de mundo da classe oprimida. Então esse fator de distanciamento, né, e aí você vai ter a predominância de um fazer, de um pensar artístico estético ligado à classe dominante, vai afastar cada vez mais o grande público, as pessoas do fazer artístico, do pensar artístico. Isso vai colocar ela numa situação que ela não se vê parte dessa produção estética e artística. Isso causa esse distanciamento, faz com que ela negue a sua própria consciência sobre si,
sua própria consciência sobre a sociedade. Ela não se vê parte dessa sociedade, porque é um fazer artístico que não os coloca como participante ativo. Isso nos faz pensar, por exemplo, na necessidade de pensar uma nova possibilidade estética, uma nova possibilidade artística onde o grande público possa se ver parte, possa interagir, possa ter a arte como instrumento ideológico de resistência, possa ter a arte como instrumento de conhecimento e possa ter a arte como instrumento de criação. Esse, ao meu ver, são 3 pontos essenciais para se pensar uma arte que esteja ligado ao povo, né, à classe trabalhadora. Isso nos coloca diante de algumas situações de repensar a arte, né? De repensar a arte no sentido de pensar uma arte não direcionada para os artistas, mas uma arte que comungue com a vida das pessoas simples, uma arte que possibilite a interação, que possibilite a participação, que as pessoas possam se ver dentro do trabalho estético e dentro do trabalho artístico. Eu acho que isso é um fator que pode aproximar a arte para a sua função essencial, ser um possibilitador e um elemento de humanização. Eu acho que o papel da arte é possibilitar a humanização. E aí isso não significa dizer que aqui a gente está colocando a necessidade de uma arte engajada, mas uma arte que comungue com a vida, uma arte que dialogue com o cotidiano das pessoas e uma arte que esteja a serviço da humanização. A arte a serviço da humanização significa não fazer uma arte para os artistas. Ou seja, significa ampliar a compreensão da arte para o grande público. O que a gente tem percebido é que a arte cada vez mais ela é compreendida como algo que pertence às elites intelectuais e econômicas, como também aos artistas, como se o grande público não tivesse um senso estético, não tivesse um senso artístico. Esse distanciamento histórico da arte e do grande público possibilitou também um distanciamento e um estranhamento do povo e do fazer estético e artístico. As pessoas muitas vezes não se vê parte desse processo porque historicamente foram excluídas. Então ele não se vê dentro da galeria, não se vê dentro do teatro, não se vê dentro do cinema, porque historicamente esses espaços não foram criados para o seu processo fruitivo, né? Foram criados para uma elite econômica. Esse trabalho aqui, certo? Preste bem atenção, trabalho, não estou colocando esse fazer aqui como arte, estou falando como trabalho. Foi produzido por uma criança de 4 anos, né? Criança de 4 anos produziu esse trabalho. Um graveto, uma pedra pintada e colada. Foi perguntado a ele o que era esse trabalho. Ele disse que era uma criança com mochila nas costas. Uma criança com mochila nas costas. E aí foi perguntado a ele por que a criança estaria supostamente deitada. E ele, na sua tranquilidade e na sua seriedade, parou um pouco e disse: é porque a mochila está pesando. Então isso nos aponta algo que é importante na compreensão da arte, né? Compreender que a arte carrega o universo do artista. O artista só pode falar a partir da sua visão social de mundo, a partir da sua visão social de mundo, né? O artista não vai falar do desconhecido, ele vai falar a partir do que ele conhece, a partir da forma como ele compreende
as coisas e compreende o mundo. Então a arte sempre carrega o universo do artista. Uma das questões essenciais para pensar novas possibilidades estéticas, artísticas dentro da contemporaneidade é, primeiro que tudo, pensar que a arte ela obedece o deslimite, né? Ou seja, não podemos pensar em fazer estético artístico com regras ou com normas, né? Não existe uma arte carregada de normatizações. É preciso pensar numa arte onde a liberdade seja o caminho, seja a possibilidade de repensar a sociedade, repensar o modo de fazer e o modo de pensar a arte, né? Ou seja, na contemporaneidade a gente vai ter uma arte que dialoga com as mais diversas áreas do conhecimento. A arte ela não pode ser explicada a partir da arte, nem pode ser pensada somente a partir da arte, né? A arte ela dialoga com a sexualidade, a arte dialoga com a geografia, a arte dialoga com a cultura, com a educação, com a economia, com a questão estética, né? Então, pensar a arte que dialoga com as diversas áreas do conhecimento é pensar uma arte que não se separa da vida, né? Então, o artista é esse ser que faz parte de um contexto histórico e social, que produz a partir desse contexto histórico e social, né? O artista não produz a partir do nada, o artista não cria algo novo, né? Algo da sua cabeça, né? Ele não é produto do divino. A arte é produto das relações humanas, da prática social, das relações de vivência dos homens e das mulheres. Essas relações se dão em um determinado espaço, em um determinado tempo. Isso é importante para a gente começar a compreender uma nova possibilidade estética e artística, né? Que é pensar uma nova possibilidade onde desintelectualize as artes, intelectualize as pessoas. É preciso desintelectualizar as artes, intelectualizar as pessoas. Isso diz respeito a garantir que as pessoas não têm acesso à produção estética e artística do seu tempo comece a ter. E comece a ter acesso a essa produção a partir do estudo, a partir da vivência, a partir da experimentação. Tenha isso como uma questão de direitos humanos, né? As pessoas têm que ter acesso à arte da mesma forma que devem ter acesso ao médico, à escola, a todos os dias beber água, a todos os dias comer. Então, defender uma nova perspectiva estética e artística, na minha compreensão, passa por defender a vida, passa por defender a arte enquanto direitos humanos. Então é preciso possibilitar que as pessoas tenham acesso, né, ao que é produzido historicamente pela humanidade, né, para a gente pensar uma nova possibilidade, não só artística, mas uma nova possibilidade de mundo, um mundo mais humano, mais fraterno, que nos remeta àquilo que era no princípio, onde toda a produção simbólica pertencia a todos, em que o canto, a dança, a pintura não era patrimônio de um ou de outro, mas pertencia ao grupo, ao coletivo, né, à sociedade. Isso diz respeito ao que a gente vem tentando construir, desenhar enquanto perspectiva estética, artística e política, que é uma preocupação numa arte que ela tem essa relação com a cultura, com a educação, com a estética, com a política, mas que ela tem um fator que seja primordial, que é o fator de uma produção onde o não artista possa participar. Uma perspectiva de arte é onde o não artista ele possa se sentir parte, onde a própria produção cria relações de
de identidade, crie relações de pertencimento, onde o outro se veja dentro do trabalho, e que para isso ele não precise dominar a técnica, enquanto princípio básico, né? Porque nós acreditamos que a arte não é coisa para artista, mas a arte é coisa para seres humanos. A arte é essencialmente uma questão humana, e pensar arte ou fazer arte não vai ser coisa para pessoas geniosas ou para pessoas com um dom divino, mas vai ser coisas que que são construídas a partir de processos, e a partir de processos históricos, sociais, e relações humanas e práticas sociais. Então é preciso essa perspectiva que nós defendemos, ela tem um forte apelo, né, a incluir e a interagir com as pessoas que não são artistas, a possibilitar que as pessoas se vejam parte do trabalho, que as pessoas possam construir juntos, mesmo não tendo esse status de artista, né? As pessoas precisam e sentem necessidade de criar relações de identidade, de pertencimento, relações que se vejam capazes de se ver juntas uma da outra, e capazes de construir, de pensar juntos, de criar outras possibilidades, né? Então, o que a gente está defendendo aqui passa por uma arte não para o povo, uma arte não direcionada para o povo, mas uma arte construída com o povo, né? O que vai possibilitar uma abertura, uma amplitude de possibilidades e construções infinitas, né? Então aqui a gente não estamos defendendo um campo fechado, uma estética fechada, uma perspectiva fechada, pelo contrário, nós estamos colocando que é preciso considerar todas as produções humanas, estéticas, artísticas, para que isso crie sentido para as pessoas.